Agradeço a Deus por estar com cada um de vocês aqui. Desde ontem tenho esse privilégio de poder compartilhar das Escrituras. Agora mesmo conversando com o nosso irmão sentiu-se tocado, né? Como é bom a gente estar aqui, a gente se sente em casa, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Essa é uma das dádivas e bênçãos que o Senhor nos dá, exatamente por sermos filhos dele por meio de Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Meu abraço pessoal, você, sua família, você que está aqui hoje visitando a gente, que bom. Você viu que eu já falei a gente, eu já estou me sentindo em casa. Louvado seja Deus por isso. Mas se você que está visitando essa igreja, sinta-se abraçado. Estava conversando com o pessoal de Monte Alto hoje. Meu irmão, obrigado. Obrigado pela água, viu? Estava conversando com o pessoal de lá, minha esposa, o irmão seminarista Iago, que está me substituindo hoje lá. E eles compartilhando também, que está tudo bem, graças a Deus, e mandando lembranças. Então nós louvamos ao Senhor pelo que Ele tem feito no nosso meio. Desde ontem nós temos compartilhado das Escrituras e a palavra tem sido compartilhada dentro do livro de Atos. E eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia. Gente, pela quantidade de água eu vou até às 11 hoje. Veio tirar o copo, irmão? Como assim? É que já me deram mais um copo aqui, ó. Então eu vou até às 11 hoje. Os irmãos se preparem aí. Vamos firmes, né? A cara de nervoso é maravilhosa. Irmãos, no dia de ontem nós estivemos expondo aqui 2 textos das Escrituras. Ontem à noite, Atos 4, de 23 a 31. Hoje de manhã nós estivemos expondo Atos 4, de 32 a 35. Hoje a gente vai dar um pequeno salto. A gente vai dentro do capítulo de número 5 agora, expor o texto dos versículos 17 até 42. Se você fez uma conta rápida, nós vamos do versículo 17 ao 42. Por isso que eu falei que 11 horas é pouco hoje. Estou brincando, a ideia é que a gente possa terminar dentro do nosso prazo. Mas eu gostaria que você pudesse, nessa noite, pensar em tudo que nós já conversamos. Ontem falamos a respeito, nessa série de pregações, ela tem um título chamado Crescimento do Evangelho através da Igreja. E muito dentro daquilo que nós lemos hoje no começo do culto, o pastor Leandro esteve lendo isso, o texto de Atos 2, aquele texto lá que fala que eles perseveravam na doutrina, e aquela caminhada toda até chegar um momento em que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, os que iam conhecendo as Escrituras, os que iam conhecendo o Senhor. De fato, o instrumento da proclamação é a palavra, mas a forma como o mundo conhece a palavra é a sua vida, é a minha vida. Então nós somos a Bíblia que o mundo lê, essa é a grande realidade. Aquilo que você vive é exatamente aquilo que o mundo enxerga do que é ser cristão. Aquilo que você e eu testemunhamos, a forma como nós nos portamos no trânsito, a forma como nós nos portamos na vida diária, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, essas são formas e características pelas quais você e eu expressamos o quanto Cristo está em nós. O quanto de fato as Escrituras não são apenas versículos, frases, pensamentos que eu conheço, mas que eu não vivo. Às vezes nós dizemos uma coisa e vivemos outra. Por isso, o Evangelho cresce à medida em que a sua vida com Deus cresce. O Evangelho é visto no mundo à medida em que Cristo é visto na minha e na sua vida. Cristo é testemunhado não apenas pelo que eu digo, mas pelo que eu faço. Por um discurso que se vive e por uma vida que proclama. É assim que o Evangelho é conhecido no mundo. Dessa forma, o Evangelho tornou-se um perigo, digamos, diante dos mestres, dos fariseus, dos homens da lei, e como nós vimos ontem e hoje, diante do Sinédrio. Mas ainda assim, os apóstolos e a igreja do Senhor, eles se colocaram, se condicionaram à situação de, mesmo sofrendo oposição, repreensão pública, possibilidades e ameaças de prisão ou de açoites. Ainda assim, eles se posicionaram ao lado da fidelidade a Deus e a Cristo, no sentido de proclamação e vida, e continuaram pregando, continuaram vivendo, continuaram testemunhando de quem Cristo é e do quanto Deus, de fato, é Senhor de todas as coisas. Mas isso não tirou daqueles homens a capacidade de se opor ao Evangelho.
O texto que nós vamos meditar hoje, ele literalmente, eu vou lê-lo à medida em que eu vou expondo, porque senão nós vamos ler tudo, nós vamos gastar um tempo e depois continuar repetindo, trabalhando esse texto. Mas o texto que nós vamos trabalhar hoje, como eu sempre digo, ele tem uma grande ideia, uma ideia central. E o tema, ou talvez a ideia que eu quero que você possa guardar nessa noite, é que a progressão do Evangelho ela é cercada por oposição, confrontos e sofrimento pessoal da Igreja do Senhor. Mas a Igreja do Senhor, ela se alegra pelo privilégio de poder padecer pelo nome de Cristo. Alegrar-se por sofrer por causa de Cristo. Quero convidar você a orar e na sequência nós vamos ler. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nesse último momento em que eu vou ter o privilégio de expor as Escrituras a essa igreja que o Senhor tem me ensinado a conhecer e amar. Peço-te, Deus, que de uma forma muito pessoal, mas também, ó Deus, a todos nós sejamos ministrados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor, para que nós, como igreja, como teus filhos, independente do lugar onde estivermos, independente das circunstâncias que venham opor-se a nós tenhamos a consciência de que o Senhor é Senhor sobre nossas vidas e de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Mesmo que percamos tudo nessa vida, nós temos ao Senhor. E isso nos satisfaz. E isso nos dá força. E o Senhor nos dá força para que nós realmente prossigamos alegres, sabendo que no Senhor nós temos esperança. Te louvamos e pedimos-te, Deus, que tenha misericórdia de mim nesse tempo, para que, como um instrumento nas tuas mãos, afiado e ousadamente capacitado pelo Senhor, eu possa ser instrumento de bênção para a vida da tua igreja. Por isso, ó Deus, prepara o nosso coração, tira qualquer achismo da nossa mente, limpa a nossa visão e os nossos ouvidos, a sensibilidade do nosso coração, para que, ouvindo a tua voz, nós simplesmente nos curvemos diante do Senhor e assim encontremos o sentido do que é viver uma vida para louvor e glória do seu santo nome. Abençoa-nos nesse tempo, que nada e ninguém nos impeça de ouvir a tua voz. É a oração que fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Primeiro trecho que eu quero ler com você se encontra dos versículos 17 a 24. E esse trecho ele vai mostrar para nós que a oposição ou o assédio humano ele é vencido pela ação de vida por meio de anjos que vão livrar os cristãos fiéis. Acompanhe comigo a leitura. Atos 5, de 17 até 24, a palavra diz assim. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Literalmente, irmãos, o texto está nos apontando que, à medida em que essa igreja vivia uma comunidade sadia, em que havia apenas uma mente e um coração, e dessa forma eles partilhavam de si e dos que tinham, essa comunidade cristã ela começa simplesmente a crescer, expandir-se, alcançar outros. E como lemos, e obrigado por ter lido esse texto, porque ele é uma base de Atos 2, à medida em que essa igreja se desenvolve, se aproxima de Deus e se torna bênção na vida um do outro,
Cristo, o Senhor vai acrescentando, vai trazendo, vai dando as oportunidades para que a sua vida e a minha vida sejam um exemplo e um testemunho vivo, para que outros que não conhecem a Cristo Jesus possam crer, possam se converter, venham a se arrepender dos seus pecados e assim serem salvos pela graça do nosso Salvador Jesus. Por isso, quando isso ocorre, sem dúvida, lembrando da física, em que toda ação gera uma reação de mesma proporção e força, quer dizer, se eu empurrar uma mola para uma parede, à medida da força que eu fizer sobre ela, essa mola ela vai literalmente lutar contra mim e devolver isso quando ela estiver contraída. Estou lembrando do meu tempo que eu fiz engenharia mecatrônica. Faz tempo isso, estudei um pouco essas coisas aí. À medida em que essas coisas se opõem, em que Deus se manifesta, em que o reino avança, o que vai haver? Sorrisos, alegria, problema nenhum? Meus irmãos, esse mundo ele está no maligno. Meus irmãos, os governos, e aqui não é uma qualquer relação com questão política, mas por causa da questão do coração, os governos, os líderes, o homem, as famílias, as pessoas, elas se opõem diretamente a tudo aquilo que vem de Deus e que vem dos caminhos do Senhor. Falamos sobre isso ontem, falamos sobre isso hoje. Os valores que há sobre famílias hoje que estão sendo destruídos. Os valores do que é certo e do que é errado. Aquilo que antes era visto como algo ruim, hoje é proclamado como bom e que deve ser seguido por todos. Nós vivemos esse tempo, não precisa dizer isso para ninguém, mas entenda. Esses irmãos, há praticamente 2000 anos atrás, também viviam os mesmos dilemas e problemas, talvez em outras circunstâncias. O que eles vivem não é diferente do que você e eu vivemos hoje. À medida em que o reino avança, o inferno se levanta. À medida em que o nome de Cristo é proclamado, o diabo vem tentar tirar a credibilidade dos cristãos. E, infelizmente, por diversas vezes, nós perdemos a credibilidade porque o nosso testemunho é oscilante. Porque as igrejas andam de forma vacilante. Porque não há firmeza e conduta, muitas vezes espiritual e muitas vezes doutrinária. Pessoas têm as suas doutrinas ou têm os seus corações, talvez ponderados a, acho que era assim naquela época, agora vivemos um outro momento. Meus irmãos, nosso Deus não muda, a sua palavra não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece. Nós precisamos nos lembrar disso. O fato é que quando a igreja do Senhor vive de forma verdadeira, acontece exatamente o que esse trecho começa a mostrar. Levantando-se, porém, verso 17, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é o partido dos saduceus, eles ficaram felizes? Deram glórias a Deus porque havia pessoas se convertendo a Cristo Jesus? A Bíblia fala que eles ficaram com inveja, ciúme. E aqui é importante ponderar, o sumo sacerdote, literalmente, era o homem que deveria defender a lei de Deus e as palavras do Senhor com toda a sua vida. Era o homem que uma vez por ano adentrava ao templo, ao tabernáculo, para oferecer os sacrifícios. Era esse homem que deveria fazer a propiciação por meio do povo, para que o povo fosse aceito. Esse homem conduz, juntamente com um partido dos saduceus, que literalmente era uma ramificação dos judeus, que tinha envolvimento político, que tinha sim envolvimento em que eles literalmente queriam agir de forma política no meio do povo e na sociedade. Além disso, eles tinham um problema terrível, sabe, contra o quê? Contra a possibilidade e doutrina da ressurreição. Uma pergunta importante. Qual uma das principais bases da fé do cristianismo? Que o nosso Senhor foi crucificado, foi sepultado, venceu a morte, ressuscitou e está à destra de Deus. Qual é a mensagem do Evangelho? Que Cristo Jesus morreu em favor dos nossos pecados. A morte o matou, mas Ele matou a morte, ressuscitando e reinando e prometendo a sua volta, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha o quê? Vida eterna. Os saduceus gostavam disso? Eles se opunham a isso. O que eles fazem? Com muita inveja, verso 18.
Esses homens prenderam os apóstolos e os recolheram agora, não a uma conversa de tete a tete, não a dizer, olha, parem de falar nisso, não, agora os apóstolos literalmente estão sofrendo, eles foram levados à prisão pública, presos por obedecerem a Jesus. Esse é um cenário que o nosso mundo já vê hoje. Cristãos verdadeiros, em países onde há perseguição religiosa, todos os dias desaparecem no mundo. Você não os encontra em prisões algumas, porque crente em prisão continua pregando. Sabia dessa? Primeiramente, quando ele entra numa cela e tem um monte de gente presa com ele, aquele pessoal não vai fugir. O que ele faz? Ele prega. Quando cristãos verdadeiros são colocados no cárcere, eles se tornam missionários diante de pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Eu já tive o privilégio de conhecer um homem que foi alcançado por Deus dentro de uma prisão. E eu falo do privilégio porque esse homem, apesar de todas as coisas que ele cometeu, hoje ele é um cristão e é um irmão meu em Cristo Jesus. E assim como os meus pecados poderiam me levar à morte, os dele também levariam-no. Mas ele foi lavado no sangue do Cordeiro, assim como você e eu fomos, se de fato somos de Cristo Jesus. Será que nós estaríamos dispostos a pagar o preço de perder as coisas que já construímos, o nosso nome social, digamos, aquilo que nós temos, a nossa conduta, os anos que nós desenvolvemos de profissão? Será que nós abriríamos mão disso para agradar a Cristo? Talvez hoje você tenha extrema dificuldade em se posicionar como um servo de Deus diante dos seus amigos em escola, no trabalho. Quando nos grupos do WhatsApp eles começam a soltar vídeos e coisas que têm relacionamento talvez com sexualidade, promiscuidade. Talvez ali nós tenhamos vergonha de nos posicionar ou sair daquele grupo ou então dizermos, não devemos fazer isso. O Cristo que eu sirvo não permite, não ensina. Ele nos dá uma vida que muda esses valores. Talvez hoje nós tenhamos vergonha de falar de Jesus ou de nos posicionarmos como cristãos verdadeiros e nós ficamos no meio, né? No meio do caminho. Nem crente, nem do mundo, nem nada, nem isso. Irmãos, ou somos de Cristo, ou não somos de Cristo. Ou vivemos para a glória do Pai, ou sofremos as consequências porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou servimos e caminhamos em submissão ao Pai, ou nos opomos a Ele, como esse mundo se opõe. Esses irmãos optaram por obedecer a Deus, e exatamente por isso acabaram parando em uma prisão pública. Dias antes, eles estavam dizendo aos irmãos que foram repreendidos pelos líderes da cidade. E enquanto eles oravam, o Senhor lhes deu um sinal poderoso. Falamos sobre isso ontem de noite. E o sinal poderoso é que, ao serem repreendidos e compartilharem com ele, com o povo, com a própria igreja, a igreja do Senhor, de forma unânime, recorre ao Senhor dos céus e pede para que eles tenham mais ousadia ainda, para que continuem a pregar o Evangelho, independente das oposições. O que eles fazem? Eles continuam pregando, o Evangelho alcança outros, transforma a vida, se espalha mais ainda. À medida em que eles caminharam para frente, as oposições vieram com mais força, e agora a oposição os levou à prisão. Lembra que ontem de noite nós estávamos lendo e expondo Atos 4, de 23 a 31, e depois que a própria igreja do Senhor ora, o Senhor responde-os imediatamente. O lugar onde eles estavam, o quê? Tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando. Continuaram no poder do Senhor, anunciando a palavra. O que vai acontecer com esses irmãos que estão presos? Verso 19. De noite, mas de noite. Louvado seja Deus pelo mas. A mudança. Eles estão presos, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. No primeiro momento o Senhor lhes deu poder.
No segundo momento agora o Senhor lhes dá livramento e diz: as cadeias humanas não podem parar o Evangelho. Vão e preguem todas as palavras dessa vida. Meu irmão, quem tem a responsabilidade de anunciar a Escritura toda, não é simplesmente o pastor Leandro, não sou eu, não são apenas os pastores, mas é você, sou eu, é a igreja do Senhor. Perceba, a igreja do Senhor foi chamada a pregar toda a palavra da vida, toda a Escritura, não apenas os textos que concordam com aquilo que eu penso. O dia que você seleciona textos, você quer rejeitar a correção de Deus. Quando há textos bíblicos em que o Senhor está trabalhando contra aquilo que você ama, talvez, e que o Senhor está apontando que é um caminho diferente, que o querer dele é diferente, você rejeita. Não, não é bem assim. Há pessoas hoje retirando partes das Escrituras. Meus irmãos, as Escrituras, a voz do Senhor, nunca podem ser caladas. A pregação da palavra deve ser da pregação de toda a palavra. Deus lhes deu poder e livramento para que presos pudessem ser tirados de lá e levados ao templo para pregar. Acontece o quê? Um anjo os liberta, eles são direcionados a ouvir, a ir pregar a palavra do Senhor. Verso 21 fala o quê? Tendo eles ouvido isso, logo ao amanhecer, entravam no templo e ensinavam, pregavam, ainda com cheiro de cadeia, talvez ainda sem dormir, talvez ainda sem um descanso, colocaram-se diante do Senhor e se submeteram à vontade do Senhor, para cumprir com os planos e propósitos do Senhor. Eles vão pregar, mesmo diante de oposição, mesmo diante de prisão. O máximo que os homens podem fazer é prender o nosso corpo, talvez tirar-nos a vida. Mas se a nossa vida está escondida em Cristo, se a nossa segurança está no Senhor, e a Ele pertencemos, nada pode nos separar do seu amor. Meus irmãos, creiamos nisso, os encorajemos, prossigamos. Nós já somos vencedores em Cristo. E a igreja do Senhor não pode ser detida, porque o inferno e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Precisamos crer nisso e viver de acordo com isso. O texto lá no versículo 21 ainda continua dizendo que quando chegaram então os sumos sacerdotes, os que estavam com ele, eles chamaram o sinédrio. Lembra os líderes da cidade, os referenciais, os anciãos da cidade. Por quê? Porque eles queriam convocar a todos os líderes para julgar aqueles homens que eles haviam repreendido. Para que talvez da forma como Jesus tinha sido julgado, tinha sido repreendido anteriormente e depois julgado, eles fizessem a mesma coisa com esses homens, talvez levando-os para a cruz ou colocando-os numa condição de sofrimento físico. O texto fala, a partir do versículo 21 ainda, eles convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram ninguém no cárcere e voltaram dizendo o quê? Perceba os detalhes. Verso 23, encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Quando a gente fala de uma prisão, talvez na nossa cabeça não seja muito claro isso, mas eu quero lembrar você, ou levar você a pensar naqueles filmes medievais. Talvez aquilo te dê uma figura mais ou menos do que era a época das prisões na época de Cristo. O Império Romano tinha prisões em todos os lugares e tinha condições de fazer isso de forma muito clara. Os próprios judeus tinham as suas leis e julgavam-se dessa forma. Prisões naquela época não tinham censores e nem tornozeleiras. As prisões elas eram vigiadas por guardas, sentinelas armados, que por uma necessidade talvez poderiam lutar contra homens desarmados. Observe comigo, numa cadeia, o texto fala que essa prisão ela tinha segurança e sentinelas nos seus postos junto às portas. A cada espaço de uma porta, um guarda.
Sentinelas não apenas nos corredores, mas o sentinela é aquele que vigia os muros. É aquele que não apenas vigia para dentro, mas vigia para fora, observando se não há qualquer tentativa de resgate. O texto pontua que existem guardas, existem sentinelas nos seus postos e estão junto às portas. Mas quando ele abre as portas que estão trancadas, quando essas portas são abertas, eles não encontram ninguém. Como esses homens saíram? Os guardas estavam lá, as portas estavam trancadas. Um anjo do Senhor os tirou de lá e os deu a liberdade. Como eles poderiam explicar? Simplesmente eles tinham uma constatação de que, mais uma vez, um sinal. E olha só, eles não é a igreja. Nós não estamos falando da igreja, estamos falando dos descrentes, daqueles que se opunham contra Deus. Eles têm uma visão clara de que, mais uma vez, aconteceu um sinal diante deles que eles não sabem explicar. Esses homens são libertos. Verso 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, eles ficaram o quê? Perplexos. O texto ali, a palavra mais exata é de boca aberta, queixo caído. Eles não têm como explicar. Eles ficaram perplexos a respeito do que viria a ser isso. A oposição, o assédio humano é vencido por uma ação divina, por uma intervenção do Senhor. Por isso nós precisamos sempre lembrar, irmãos, quando houverem oposições ao Evangelho, ao crescimento do reino, à igreja do Senhor, não procure um jeitinho. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele não é mais ou menos poderoso. Você tem provas, lutas, dificuldades em sua vida? Creia que o nosso Deus é poderoso. E pode agir de formas que você e eu achamos impossíveis, mas nada é impossível para o Deus que nós servimos. Meus irmãos, creiamos, a vontade de Deus se cumprirá, querendo você ou não. A igreja do Senhor vencerá, porque o nosso Senhor já venceu, a vitória é certa. Creiamos nisso, nos esperancemos nisso. Próxima parte do texto, dos versículos 25 até o 33, o texto vai nos mostrar que a oposição humana, agora ela é desafiada pelo testemunho dos apóstolos, que não apenas anunciam a Cristo, mas eles denunciam a culpa dos líderes da cidade, por causa da morte de Jesus. 25 a 33, o texto diz assim: Neste momento alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam serem apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos e, apresentando-os ao sinédrio, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com toda a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Literalmente agora os apóstolos foram conduzidos sem qualquer violência do templo para a presença do sinédrio. Nós temos aqui uma mudança de local. Os apóstolos não estão mais pregando no templo. Eles foram retirados de lá e conduzidos a algo parecido como se fosse uma Câmara dos Vereadores, talvez, um local onde a governança da cidade ali estivesse, mas não apenas a governança da cidade, mas dos líderes religiosos, dos mestres da lei, também estavam ali para se opor ao movimento daqueles homens, ao movimento daquela igreja que de fato nasceu. A primeira confrontação deles não é dos líderes políticos, é do sumo sacerdote, que olha nos olhos e fala assim: não é verdade que nós ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Eles não querem nem citar o nome de Jesus. Nesse nome aí? Não é verdade que nós proibimos vocês? E eles ainda falam: no entanto, vocês o quê? Encheram Jerusalém. Inundaram Jerusalém com a doutrina de vocês e agora querem lançar sobre nós a culpa da morte daquele homem. A fala deles fala duas coisas importantes. Primeiro, negando que eles tinham qualquer culpa na morte de Jesus.
Jesus morreu por causa desses homens, mas ele ressuscitou porque ele é Rei e Senhor. Ao mesmo tempo, eles estão dizendo: nós mandamos vocês ficarem quietos e pararem de falar dessas coisas, dessa doutrina, que no ponto de vista deles era considerada falsa. Mas o que o povo de Deus fez, no poder e unção, a direção, a capacitação do Senhor, ininterruptamente continuou pregando, anunciando, vivendo, testemunhando. E Deus o quê? Abençoando. Conversões, transformações, sinais, prodígios, milagres, curas, salvação. À medida em que os judeus iam perdendo seguidores, a igreja do Senhor Jesus crescia e se multiplicava assustadoramente diante dos olhos humanos. O mover do Senhor é imparável. E mais uma vez os homens estão tentando parar isso. Como é que nós nos comportaríamos se nesse momento fôssemos colocados à prova? Ou testada a nossa fé se alguém falasse: vocês foram pegos pregando, vocês não podem fazer isso, vocês não devem fazer isso, vocês têm que apenas dizer e viver aquilo que nós dizemos e vivemos. Vocês não podem falar de Jesus. Como você e eu nos portaríamos? Como você e eu nos portamos quando nas nossas casas, talvez os nossos filhos, os nossos pais, no nosso trabalho, patrões, empregados falam: olha, você tem a sua visão religiosa, você tem a sua vida, não fale disso para mim, eu me sinto ofendido, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. O nosso papel não é ofender ninguém. O nosso papel é anunciar a Cristo. Se a palavra ofende, esse é o papel dela, porque a palavra denuncia o pecado. E é por causa do pecado que as pessoas querem rejeitar a Cristo, porque elas preferem a conduta pervertida delas. Elas preferem os prazeres dessa carne do que voltar-se a andar com Deus e a andar na conduta que testemunhe de uma vida com o Senhor. É gostoso falar sobre isso? Nem um pouco. Sabe por quê? Porque a rejeição a esse tipo de palavra não se dá a Deus. As pessoas continuam clamando a Deus, mas ela se dá nas pessoas. E é exatamente o que os apóstolos estão vivendo. Entenda isso, irmão. Se você é um cristão fiel, a luta nossa não é contra a carne ou sangue. As Escrituras deixam isso de forma muito clara para nós. Mas ela se dá na carne e no sangue. Porque eu prego desse jeito, porque eu testemunho daquele jeito, porque eu vivo a vida com Deus de forma correta, as pessoas não vão se opor apenas às minhas palavras, mas elas vão querer denegrir a minha imagem. Talvez vão se opor a mim pessoalmente. Talvez vão inventar coisas sobre mim, manipular informações contra mim. Por quê? Porque se puderem denegrir ou descredenciar a minha credibilidade, o meu testemunho será levado junto. Sabe quem age assim? Sabe de quem é essa estratégia? De Satanás. É isso que ele tentou fazer com Jesus. É isso que Satanás tentou fazer contra o povo de Deus durante todo o tempo. É isso que Satanás está tentando fazer com a igreja, como se naquele momento eles estivessem desobedecendo às lideranças. Eles estivessem desobedecendo à governança da cidade. Eles estivessem desobedecendo aos líderes religiosos. Verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Glória ao Senhor por isso. Aqueles homens não se importavam com qualquer oposição que poderia vir sobre eles. E eu só quero deixar um parênteses bem claro. Algum tempo antes, esses mesmos homens que estão agora confrontando os apóstolos foram os algozes que, diante da multidão, ofereceram a Jesus para ser crucificado e morto. Os mesmos, na mesma cidade, com o mesmo sinédrio, com os mesmos mestres da lei. O que vai acontecer? Esses homens vão ser mortos? Vão ser crucificados? Vai acontecer o quê? Meus irmãos, eles não se importaram com o futuro, porque o futuro deles não se encontra nessa terra. Nessa terra, aqueles homens, e você e eu, somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, nós somos e vivemos aqui como peregrinos e forasteiros, porque a nossa mansão celestial e nação se encontram nos céus, com Cristo Jesus. Aqui o nosso tempo é passageiro.
A nossa morada se encontra nos céus com o nosso Salvador. A nós é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E eles agora não apenas falam isso, mas o apóstolo Pedro continua dizendo, verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Meus irmãos, os apóstolos se colocaram agora não apenas numa linha de frente, ou talvez fazendo uma referência àquele filme 300, empunharam os seus escudos, espadas na mão, e tenazmente e ousadamente feriram o ego e a mente daqueles homens, porque eles agora apontam que esses homens mataram a Jesus Cristo. Esses homens se opuseram a Deus. Esses homens tentaram se levantar, mas o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus e o colocou no local como príncipe e salvador. A oposição que está sendo levantada pelo Sinédrio e os saduceus está sendo refutada, quebrada, aniquilada pelos fatos e pela pregação do Evangelho. Os saduceus não criam em ressurreição. Os cristãos agora, o povo de Deus, a igreja de Deus, afirma categoricamente que Jesus Cristo ressuscitou. E eles são testemunhas disso. Se fosse apenas eles, ficaria muito bom, mas nesse exato momento, Pedro usa uma palavra ou traz como testemunha o Espírito Santo. O verso de número 33 fala, e nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Meus irmãos, eles trouxeram ao próprio Senhor como testemunha desses fatos. Diante dos mestres da lei, eles poderiam ser nesse exato momento considerados como blasfemos. E blasfêmia era passível de condenação pública, a açoites e morte. Eles recuaram? Nem para pegar impulso. Pela fé, fiéis ao Senhor, por de fato conhecerem ao Senhor, eles deram mais um passo em direção ao testemunho verdadeiro, em direção a uma vida verdadeira, uma vida que, mesmo sendo ameaçada, nossa liberdade, nossas condições, nosso próprio ser, não tem medo da morte, porque a nossa esperança está em quem venceu a morte. Não tem medo de cadeias, porque a vida e o testemunho, o sacrifício e morte do Senhor Jesus romperam com todas as correntes que poderiam nos prender. Meus irmãos, se a nossa vida pertence a Cristo, de fato, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderão nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8 ensina isso para nós. Meus irmãos, se confiamos no Senhor, nós podemos prosseguir, mesmo que o mundo, que os poderes desse mundo, que todas as forças se oponham contra nós. Tudo isso tem um propósito. O versículo 31 ainda relembra a nós. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe salvador, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de conceder a Israel, ao povo que matou Jesus, a condição de se arrependerem e terem os seus pecados remidos, anulados, pagos. Isso é graça. Mesmo que Israel tenha crucificado a Jesus, Deus não lhes castiga. Ele faz o quê? Arrependam-se. Creiam. Convertam-se ao Senhor das suas almas.
Esse convite é feito todos os dias para que você e eu entendamos que não importa quem somos nesse momento ou quais pecados tenhamos cometido até hoje, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se de fato nos arrependemos, se de fato confessamos a Cristo e se de fato cremos que Ele pagou a morte que era feita para mim, que era feita para você, para que assim possamos viver a ressurreição que Ele vive e a vida que Ele tem para os seus filhos. Meus irmãos, isso nos deve dar esperança. Isso deve nos encher de alegria para que prossigamos, independente das circunstâncias. Há uma grande coisa importante para a gente trazer à mente agora nesse momento. Já caminhando para a parte final. Qual é a forma como nós nos encaramos ou encaramos palavras como essa? Quando somos confrontados com o nosso pecado exposto. Quando o nosso pecado, as nossas falhas são visíveis e não há como a gente negar. Como a gente reage? Muitas vezes nós queremos descredenciar quem está falando. Já viu irmãos brigando? Aí um deles é pego pela mãe ou pelo pai. Enquanto está sendo corrigido, faz assim. Como é que você soube, mamãe, que eu fiz tal coisa? Ah, o seu irmão falou. Ah, mas ele estava junto. Já viu isso? Aquele que denunciou, nós queremos botar no mesmo barco que nós estamos. Nós fazemos isso. Outras vezes, nós literalmente nos enfurecemos com quem denunciou. Ou com aquilo que está sendo falado contra mim. Literalmente sendo verdade. Mas talvez nós também possamos reagir com arrependimento. Lembrando que o arrependimento é uma graça que Deus nos dá para que nós nos convertamos a Ele. Como é que esse povo agiu? O texto bíblico fala no versículo de número 33. Eles, quer dizer, os mestres, o sinédrio, os saduceus, ouvindo isso, enfureceram-se e queriam o quê? Matá-los. Assim como Jesus foi morto, eles queriam fazer com os apóstolos. A última parte vai mostrar que Deus levanta um homem como meio de intervenção dele, para que nesse momento possa mostrar quem é que está certo, na medida do tempo. O verso 34 até o 42 dizem o seguinte: Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então ele diz ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com tudo que vão fazer a esses homens. Porque algum tempo atrás, Teudas, dizendo-se alguém muito importante, ao qual juntaram-se cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, e nos dias do recenseamento, levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não faça nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel, e chamaram os apóstolos e os açoitaram, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Meus irmãos, essa é uma das poucas vezes nas Escrituras em que nós vamos ver uma sessão secreta. Parece o Congresso. Literalmente há algumas sessões que não são transmitidas. Há algumas coisas que são feitas a portas fechadas. O que o texto fala, lá no versículo 34, é que levantou-se um homem, um mestre, um líder, um dos grandes referenciais no próprio sinédrio, chamado Gamaliel. Ele era mestre da lei, respeitado por todos. E ele mandou que os apóstolos fossem levados para fora. A sessão que até agora era pública resumiu-se ao sinédrio, onde ali com liberdade ele olha para aquele sinédrio e fala: gente, tomem cuidado. E ele usa a história para demonstrar que alguns movimentos aconteceram e desapareceram por si sós. Teudas, no versículo 36, o texto bíblico fala que ele se levantou dizendo ser alguém importante. E juntaram-se ele cerca de 400 homens.
Mas ele foi morto, alguém o matou, e isso depois desapareceu, esse grupo desapareceu. Depois disso, levantou-se um outro homem chamado Judas, e ele era um galileu. E aqui o texto bíblico nos dá um referencial de tempo, na época do recenseamento. Muito provavelmente o recenseamento que está sendo dito aqui é o recenseamento que foi levantado por César Augusto quando Jesus nasceu. Antes disso, né? Quando João e Maria precisaram fugir para depois voltar. Esse homem levantou-se, ensinando coisas, falando coisas, e levou muitos consigo. Mas ele também foi morto, e todos os que seguiam esse líder se dispersaram. O fato é que agora levantou-se um grupo de 12 homens. E o que Gamaliel está falando é o seguinte: Teudas tinha 400 pessoas com ele, Judas mais alguns. Mas esse grupo de 12 se tornou um grupo de 120, depois passou para 3.000, 5.000 e agora eles são milhares. Nós não estamos falando de um movimentinho. Nós não estamos falando de algo que já foi visto. Eles estão boquiabertos diante do que está acontecendo e vendo sinais e maravilhas que só haviam sido feitos no momento dos grandes profetas. Elias, Eliseu, homens que fizeram grandes sinais jamais vistos ou assemelhados talvez à época de Moisés. Meus irmãos, esse homem olha para o conselho e fala: é melhor a gente ter cautela, porque se de fato o que eles estão dizendo vem de homens, isso vai se dissipar. O problema é, se de fato o que está acontecendo vem do Senhor, nós estamos correndo um risco terrível de estarmos lutando contra Deus. E por mais que os mestres da lei e fariseus fossem homens que talvez tinham uma conduta não tão perfeita, colocando peso sobre os outros e querendo viver uma vida talvez de privilégios, malucos eles não eram. Por mais que eles fossem pessoas com um caráter até talvez corrompido, eles sabiam que o Deus dos céus é Senhor. E eles sabiam que muitas das coisas que estavam acontecendo àquela época se assemelhavam ao cumprimento das promessas do Messias de Deus. Cuidado. Vamos dar tempo. Por uma intervenção do Senhor, o parecer de fato de Gamaliel é aceito. O texto bíblico ainda fala uma coisa importante. Eles chamam os apóstolos, versículo 40, eles chamam os apóstolos de volta e muito provavelmente os repreendendo severamente. Dizem para que eles nunca mais falem qualquer coisa sobre o nome de Jesus. Mas antes disso eles foram o quê? Açoitados. Quando nós falamos dos açoites, nós não estamos falando de um pai que pega um filho fazendo arte, dá 2 tapinhas no bumbum dele e manda ele sair. Nós não estamos falando de um pai ou uma mãe que olham para um filho fazendo arte e falam não, e a criança chora. Não. Nós estamos falando de homens que são colocados ajoelhados no chão, têm as suas costas desnudas, têm as suas pernas desnudas e vão sofrer com chicotes e azorragues. Aqueles chicotes com pontas de osso ou de ferro nas pontas, que a hora que batem, literalmente arrancam o pedaço. Batidas em cima de batidas, 40 menos uma, para demonstrar misericórdia. Cortes sobre cortes. Sofrimento sobre sofrimento. Por amor a Cristo. Quando chove, você não consegue sair de casa às vezes, porque cuida mais da tua saúde e do teu trabalho do que do nome de Cristo. Quando nós somos tentados e provados sobre a vida cristã, por diversas vezes, nós não sabemos e não queremos sofrer pelo nome de Cristo, porque o nosso conforto é melhor. Amanhã cedo está todo mundo indo trabalhar, pode estar chovendo canivete. Deu uma nuvem em São Paulo, a gente não quer sair de casa. Eu não estou falando de vocês especificamente, porque por vezes eu sou tentado a não fazer coisas. Não pelo diabo, por mim mesmo. É cômodo estar em casa.
É cômodo não fazer nada enquanto tem outro fazendo. É fácil ser crente de banco. É fácil dizer que pertence a Cristo, mas ninguém na sua vizinhança sabe que você é cristão. Ninguém na tua escola sabe que você ama Cristo. Aliás, quando você ama alguém, você não faz questão de que essa pessoa seja conhecida por todos que você ama também? Ninguém tem um namorado escondido. Ou deve ter, né? Ninguém deve ter um namorado escondido. Ninguém tem um filho que ama e o guarda no quarto trancado para que ninguém o veja. Meus irmãos, se nós amamos a Cristo, a nossa vida deve brilhar à luz de Cristo. Porque a luz afasta as trevas. Nós precisamos fazer isso. Precisamos entender uma coisa, irmãos, e os 2 últimos versículos são talvez a maior lição desse final de semana para a minha vida e para a sua. Esses irmãos que sofreram os açoites, as perseguições, a prisão, verso 41, e eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Às vezes, irmãos, nós passamos provas que nos fazem murchar. E é natural que humanamente nós tenhamos dificuldades que nos façam literalmente baixar a guarda, sofrer, chorar. Nós não estamos vendendo um cristianismo que você é vencedor em tudo. Esses irmãos não estão vencendo, eles estão sofrendo. É o contrário disso. Mas a maior esperança que eles têm não é nas vitórias do dia a dia, é na vitória certa no último dia. Porque dessa vitória, Cristo literalmente romperá e destruirá o mal. A verdade que você e eu precisamos trazer à tona, e o texto não nos mostra isso, mas eu consigo pensar nessa situação e quero compartilhar isso com você. Esses irmãos, eles não passaram por essa situação de sofrimento tão extenuante e marcante nas suas vidas, e que no outro dia estava todo mundo brincando bem, sem cicatriz nenhuma. Meus irmãos, muito provavelmente esses irmãos, os 12, precisaram ser tratados pela igreja do Senhor por causa dos açoites e sofrimentos físicos que passaram. Provavelmente esses irmãos tenham ficado com marcas e cicatrizes profundas que nunca mais saíram dos seus corpos. Mas eles não tinham qualquer vergonha de nenhum dos açoites que eles levaram por causa do nome de Jesus. Pelo contrário, quando a fé de algum deles vacilava, ele podia olhar para o corpo do irmão que havia sofrido e fazer disso um sinal de fé, esperança e persistência para seguir. Nós às vezes fazemos das nossas marcas motivo de lamento. As Escrituras ensinam, esse exemplo ensina que as nossas marcas devem ser marcos de vitória e esperança, porque o nosso Cristo venceu. E firmados nele, nós venceremos, não para conquistar esse mundo, mas para obter o reino que o nosso Deus nos prometeu nos céus. Meus irmãos, eles saíram do sinédrio sangrando, corpos esfacelados, mentes e corações alegres, jubilantes, felicíssimos, por terem sido considerados dignos, merecedores de sofrerem como o Salvador Jesus sofreu. Se nós hoje, por algum motivo de testemunho fiel a Deus, sofremos perseguição, não chore de tristeza. Alegre-se, porque você está no caminho do céu. Se hoje sofremos alguma coisa por causa das oposições desse mundo, se somos chamados disso ou daquilo, pelos homens desse mundo, pelas pessoas com a vida perdida nesse mundo, alegre-se.
porque talvez nós sejamos mais parecidos com Cristo do que com esse mundo perdido. A quem importa que nós agrademos? A Deus ou aos homens? Nós queremos receber as bênçãos de Deus e viver os prazeres desse mundo? Nosso Deus não é bobo. Ele é justo juiz. Quem quiser conquistar o mundo inteiro, corre o risco de perder a sua alma. Mas aquele que quer seguir ao nosso Senhor Jesus, ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue. O caminho de Jesus não foi um caminho de vitórias nessa vida, mas a sua morte e ressurreição nos deram a verdadeira vida e a vitória certa sobre a morte. Por isso, se nós hoje temos o privilégio e condição de sofrer por causa do nome de Jesus, nos sintamos privilegiados. Entendamos que este é o testemunho verdadeiro que o Senhor Jesus espera dos seus. Não importa se há pessoas à sua volta, não importa se há pessoas que concordam com você ou não. Não importa se há pessoas que talvez apenas menosprezem você pelo seu testemunho fiel e verdadeiro em Cristo. Mas se talvez hoje você prefira estar próximo da sua família e amigos, num sentido de concordante com o que eles dizem, e nesse meio tempo negando aquilo que Deus diz, as Escrituras ensinam que você você está em oposição a Deus. Deus não nos salvou para vivermos em oposição a Ele. Por isso é necessário que você e eu entendamos que de fato a luz incomoda. Se nós apagarmos essas luzes todas aqui, nós vamos ficar no escuro. Mas se apenas uma luz for acesa, todos nós vamos ver algo. Quando a luz que está agora brilhando nesse salão, ela é acesa, nós podemos ver tudo. Quando a luz de Cristo ilumina a nossa mente, ela nos dá discernimento, para que nós saibamos o que é bom e o que não é. O sal, quando colocado sobre qualquer alimento, ele transforma o sabor. A vida de Cristo, quando é colocada na vida de qualquer cristão, transforma a vida. E é por isso que nós precisamos entender que a vida que recebemos de Cristo, ela destruiu a morte que o pecado havia colocado sobre nós. Dessa forma, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As Escrituras ensinam isso. A grande ideia desse texto deve ser trazida à tona mais uma vez antes de nós encerrarmos. A progressão, o desenvolvimento do Evangelho é cercado por oposição, irmãos. É cercado por confrontos, por sofrimento pessoal pela igreja do Senhor. Mas essa igreja do Senhor, ela deve se alegrar pelo privilégio de sofrer, padecer, pelo nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, bendito é o teu nome. Glória, honra e louvor são dados ao Senhor. E neste momento, como teu povo, nós queremos agradecer ao Senhor por tuas bênçãos e por podermos ouvir a tua voz. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as circunstâncias, o Senhor conhece a vida que cada um de nós leva, aonde temos progredido, aonde temos falhado. O Senhor sabe, ó Deus, se o nosso testemunho tem sido verdadeiro ou vacilante, oscilante. Neste momento, ó Deus, clamamos por tua graça, por tua misericórdia, por tua força, por unção, poder do Senhor sobre nossa vida, para que transformações verdadeiras ocorram em nós, a ponto de abrirmos mão das coisas desse mundo e literalmente vivemos para a glória do seu nome. Eu e os meus irmãos, nesse momento, clamamos a ti, ó Deus, tem misericórdia de nós. Por diversas vezes temos sido omissos, temos optado, desejado viver uma vida diferente daquela pela qual o Senhor nos chamou a ser e a viver. Por isso, Pai, neste momento, dê a nós a condição, Pai, de podermos entender tudo isso e nos arrepender, a mudar a nossa atitude, a nos esforçarmos e lutarmos para viver uma vida que agrada ao Senhor, que abençoa os que estão à nossa volta.
que de fato ecoa a voz da vida, a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Peço a Deus que o Senhor abençoe essa igreja poderosamente. Obrigado pelos 46 anos que o Senhor já concedeu a essa igreja. A todas as pessoas que passaram por aqui, nós somos gratos. Mas a esse corpo que hoje reúne-se aqui, as pessoas que fazem parte deste corpo, concede-lhes, Deus, poder do alto, sabedoria do alto, graça, unção do Senhor, para que de forma ousada eles sejam usados para a glória do seu nome, alcançando pessoas nessa cidade, para a honra e louvor do teu santo nome, oferecendo-lhes a pregação da salvação, para que creiam, para que se arrependam e convertam-se ao Senhor. Pai, agradeço ao Senhor por isso. Sustenta, Pai, o pastor Leandro, a família dele, a liderança dessa igreja. Levanta pessoas que venham servir o Senhor como o Senhor merece. Usa esse povo para a glória do seu nome. Abençoa-nos, Deus, em Monte Alto também da mesma forma, para que o teu reino cresça, independente da cidade, que o seu nome seja evidenciado e a glória e louvor sejam dadas ao Senhor. Nós louvamos o teu santo nome e oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Pastor Leandro, mais uma vez obrigado, o convite, a oportunidade, o privilégio que tenho de estar com vocês. Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade que o Senhor venha nos dar.